Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Taking Cast. Hoje estou aqui com o André Bonini, executivo de tecnologia, e a gente vai falar sobre o papel da agilidade nos diferentes tipos de trabalho, né? Vamos explorar aqui bastante sobre, principalmente falando do momento pandêmico e pós-pandêmico, né? Como que a agilidade vem para intensificar, para aumentar, para cafeinar, né, nossas capacidades de liderança tão importantes nesse momento pós-pandêmico. André, você pode se apresentar para nós? Sim, eu sou executiva de tecnologia, já há 27 anos, né, formada em tecnologia e atuando na área, mais focado em transformação digital. Atuei aí por 18 anos numa grande multinacional, uma seguradora, e venho focando minha carreira para realmente inovação, transformação digital, muito conhecimento em seguros, né? E vamos falar aqui um pouquinho hoje sobre agilidade, né? Que eu acho que é um tema importante, né? Quando a gente fala de liderança, né? De equipe e colaboração. Então, estamos aqui, vamos nesse papo bacana aqui entre a gente. Legal, legal. A gente sempre falou muito do papel do, vou chamar aqui de agilista ou Scrum Master, como a gente quiser chamar, né? Sempre se bateu muito na questão de gostar de pessoas, né? E eu, inclusive, sugeri para muitas pessoas da minha jornada profissional, quando me questionaram sobre seguir uma linha de agilidade, eu sempre fiz a famosa pergunta: você gosta de pessoas? Você tem que gostar de pessoas. Para aquela pessoa que não se sente confortável, né? E eu acho que é interessante até esclarecer que gostar de pessoas não significa que você é aquela pessoa permissiva, que abraça todo mundo, que é o amigão de todo mundo. Assim como, claramente, gostar de pessoas não significa que você tolera pessoas e que não é um ermitão, né? Gostar de pessoas é você realmente ter um interesse legítimo pelo desenvolvimento delas. É realmente você pensar e entender que aquela pessoa, ela tem um desenvolvimento, ela tem um futuro, né? E você sim precisa instrumentalizar aquela pessoa para que você consiga juntos, né, extraírem o melhor potencial, a melhor performance dela, mas sempre focado na pessoa, sempre focado, né, em quem ela é enquanto indivíduo, porque você, de forma legítima, quer que ela se desenvolva, né? Então eu acho que esse é entendo que essa é uma definição interessante para quem gosta de pessoas, né? Quem gosta de lidar com pessoas. Porque algumas pessoas falam, não, eu gosto de pessoas, eu gosto de pessoas no dia a dia. Não, claro, né, meu amigo, você não é um ermitão, você não vive na ponta de uma montanha sozinho ou no fundo do mar. Você é no seu barco, né? Você não vive, né, embarcado. Não, você vive num ambiente que exige, que existe um tecido social que exige que você tenha relações interpessoais. Então, isso é o mínimo que se espera. É o mínimo para Né? sobreviver, né? Assim como, de novo, reforço, gostar de pessoas não é aquela pessoa que tá sempre no happy hour, tá sempre no pub, tá sempre com as pessoas, tá fazendo... Faz parte, mas não é isso que define ela realmente gostar de pessoas. Na minha opinião, é ela realmente ter esse interesse legítimo, né, pelo desenvolvimento das pessoas. Faz sentido? Como você acha Faz isso? todo sentido, eu concordo plenamente, porque gostar de pessoas é se interessar pelas pessoas, se interessar para como as pessoas se comunicam melhor, onde elas se sentem bem melhor, né? Onde elas atuam melhor, como você desenvolve melhor, como você estimula bem as pessoas, né? Então, assim, é além do gostar, né? Até porque o gostar de liderar pessoas, de desenvolver pessoas, requer também que você também trate com pessoas que não têm a mesma opinião que você, que não têm os mesmos gostos que você, né? Mas que vocês têm interesses em comum, né? E precisam chegar a um objetivo, né? Então, entender pessoas, né? Entender como é que funciona esse universo, né? Como é que eu estimulo. Então, realmente, eu acho que tem tudo a ver com o que você disse, né? E a pessoa que realmente quer trabalhar com isso, que quer trabalhar com pessoas, ela tem que ir para um nível mais elevado, né? Do gostar, né? Simplesmente, né? De pessoas, né? Ela tem que realmente se aprofundar nisso, né? Esse interesse legítimo, né? E por que optamos em começar falando exatamente sobre isso, né? Porque você, como eu disse, exceto se a pessoa realmente tiver algum tipo de psicopatia, ela tem que estar disposta a interar
né, a fazer essa integração com pessoas no seu dia a dia de trabalho, né? Mas independente se ela está tocando uma operação de uma siderúrgica, se ela está construindo um submarino, independente se ela usa práticas do RUP, PMI, PMBOK, Prince 2, né? Independente do que ela trabalha, ela não necessariamente precisa trabalhar com práticas ágeis para que, né, tenha esse interesse legítimo, claro. Mas quando a gente começa a falar de práticas ágeis, e aí eu pego, sei lá, desde um XP, vamos falar de Scrum, Kanban, especificamente Highflex, etc., Safe, né? Começam a vir métodos, né? Começam a vir práticas que exigem cada vez mais que você tenha esse perfil. Porque eu entendo que quando a gente fala até de manifesto ágil, quando a gente fala lá dos princípios, né, das pessoas, desse people first, você realmente tem que ter esse peso. Porque as pessoas elas precisam ser auto-organizadas, né? E você só vai dar esse poder para elas, fala de management 3.0, delegação e tal, que elas precisam ser empoderadas para isso e você precisa confiar nelas. Para que você confie nelas, vocês têm que entender que essas pessoas, né, a gente tem que entender, essas pessoas têm o seu resultado, a sua performance, os seus interesses, como você comentou, né? E aí, por que de novo optar por começar o assunto assim? Porque eu acredito que se você quer tocar, quer utilizar práticas ágeis para conduzir o trabalho, é imprescindível, é mandatório que você queira ser essa pessoa que se interessa legitimamente pelo desenvolvimento dos seus liderados. Faz sentido? Faz todo sentido, né? Como você falou, né? Os times ágeis, eles precisam amadurecer, ter autonomia, né? Tomar decisões. E, assim, a dinâmica, ela exige da liderança um coaching, né? Na verdade, assim, não é você que está definindo, né? Mandando, né? Você está estimulando a pessoa a tomar decisões e a crescer e amadurecer com os aprendizados, né? O time como um todo, né? Então, isso exige, né, que a pessoa ela também sinta satisfação por aquilo que ela está realizando. Ela precisa entender que ela tem essa autonomia, né? Então, o líder por trás ele está ali direcionando, corrigindo as rotas, tirando os obstáculos, né? Então, ele vai realmente ter essa visão, entender como o time funciona, como as pessoas funcionam e vai tendo essa liderança coaching, né? Que é a liderança realmente que ajuda a pessoa a se empoderar, né? E não aquele estilo antigo, né? Então, isso até... Aí autoritário, né? O autoritário, né? Ou que já tem realmente uma tarefa designada, exatamente o como fazer, né? Que dita a forma. Não, ágil não. Ágil realmente você vai trabalhar muito coaching e treinamento, né? Você vai empoderar a pessoa com conhecimento e vai fazer com que ela use, né, isso. Então, daí conhecer, né, realmente ali cada membro do time, né, e como fazer essas conexões, né, como alinhavar isso tudo, né. Certamente. Isso está presente na literatura, muitas pessoas, palestrantes, sempre falaram que um dos grandes problemas do desenvolvimento de software na história é o benchmarking, a analogia que a gente sempre faz, né, com engenharia civil, por exemplo. Engenharia civil e desenvolver software tem várias questões em comum, né, mas existem questões na engenharia civil que são físicas, questões que são materiais, diferente do que é no software, né? Então essas analogias que a gente costuma fazer para simplificar alguns conceitos, né, elas nem sempre se aplicam. Mas falando em práticas ágeis, por exemplo, muitas vezes eu ter que direcionar um time que não tem determinada senioridade, determinada característica, e colocar nesse time muitas pessoas júnior, muitas pessoas com perfil de entrante, vai sim tomar muito mais tempo do seu time, vai sim, provavelmente, e principalmente inicialmente, diminuir lead time, throughput, esses indicadores ágeis que você entender, mas porque você está levando muito tempo enquanto equipe, né, para fazer o desenvolvimento dessas pessoas, né? Agora, como líder, existe um ponto ou outro que você precisa sim ser um pouco, talvez, não sei se é autoritário, mas diretivo, né?
diretivo. Então, se uma pessoa faz um treinamento, uma capacitação, um curso de paraquedista, né? Existem questões nesse curso que a pessoa não tem opção de querer aceitar ou não querer aceitar. Ou até tem. Se a pessoa não quiser dobrar direito, conduzir direito alguma prática e, infelizmente, vir a óbito, foi uma opção dela. Mas caso ela não queira ir a óbito, ela precisa executar daquela maneira. Ou para quem gosta de mergulho, né? 99% do que está no mergulho ali é disciplina, né? É disciplina, é cadência, são coisas que você não tem uma opção, você não tem uma escolha. Ah, não, você pode. Esse você pode vai fazer você ficar preso e, enfim, vir a óbito preso numa caverna, né, submersa, porque você optou talvez por não utilizar ou não ter todos os conceitos. Eu fiz duas analogias aqui que elas não se aplicam completamente também, né, em desenvolvimento de software. Mas eu quis trazer que existe sim nessa questão da liderança, e aí começando a falar sobre agilidade, por mais que você precise dar atenção e voz às pessoas todas, você também, enquanto líder, tem que ter um pedaço ali de direcionamento mais diretivo, porque tem coisas ali que não é simplesmente vamos ouvir o que todos têm a falar, né? Algumas coisas elas não são completamente democráticas dentro de um processo de desenvolvimento de software, por exemplo. Exato. Até porque, assim, né, para se ter um padrão, né, de qualidade, você precisa realmente seguir, né? A própria metodologia ela já traz as ferramentas, os equipamentos de segurança, né? Fazendo analogia, né? Exato. Então você já tem a receita de bolo de como seguir, né? Para não dar errado. Então realmente isso você tem que ter o líder, né, conduzindo essas dinâmicas para que todos sigam, claro. Mas no desenvolvimento de software você tem um padrão, né? Então tem aquele mínimo, né, que todo mundo precisa seguir para que não aconteça, né, realmente de perder tempo, né, de ter retrabalho, enfim. Então o líder, né, e não só aí eu digo líder, mas tem aí o arquiteto de software, de soluções, que ele vai realmente dar esse direcionamento para a equipe. Nós lideramos de uma maneira ou de outra, né? De uma maneira ou de outra, você vai realmente ditar ali algumas regras do jogo. Mas quando a gente fala, né, do time também ser empoderado e tomar algumas decisões, no processo até criativo, né? Então, aí a gente está falando um pouco do nível de senioridade do time e das pessoas que estão lá. Então, assim, dificilmente você vai montar uma squad só com pessoas júniores, né? Você vai ter ali, né, sempre ali um mais sênior, né, que está desenvolvendo uma harmonia, né? Você tem que ter realmente esse equilíbrio para você ter um time forte, né? E você está sempre desenvolvendo pessoas, né? Não dá para ser um só, você ter só os melhores, né? Porque no meu squad eu tenho só gente boa, as pessoas elas vão, né? É normal, né? As pessoas vão, elas deixam os legados e um dos legados precisam ser os próximos, né? Os sucessores. Então faz parte, né? Eu acho que de fato você tem realmente esse direcionamento e esse desenvolvimento que vai sendo feito aí ao longo do trabalho, né? Então a metodologia ela traz esses recursos, né? Então você tem os momentos, né, de refinamento, de planning, e no final você tem, né, o que deu certo, o que não deu certo, o que a gente pode fazer melhor na próxima, né? Então o time ele está sempre buscando maneiras melhores de fazer para ter resultados que tragam mais valor para a organização, né? Então, o que a gente fez que não ficou muito legal, o que a gente fez que ficou bom, que a gente pode replicar aí numa próxima vez, né? Então, acho que é um processo que eu gosto muito, né? Porque ele traz essa liberdade para o time para falar, né? Não tem aquela coisa assim, eu não posso falar para ele que, né, não gostei muito desse jeito de falar. Não, o time o time, conforme ele vai amadurecendo, ele vai tendo essa sinergia, né? As pessoas vão realmente trazendo, vão colocando na mesa o que não está bom e que pode ser melhorado,
né? Então, acho que essa é a beleza, né, da metodologia, do processo ágil, não só para o modelo de trabalho em si, né, para aquela interação entre as pessoas, mas para a própria entrega de valor, né? Se eu estou sempre olhando aquilo que pode ficar melhor, pode ser ajustado, eu vou entregar mais valor para o negócio, né? Então, ela traz isso não só na maneira de desenvolver o software, mas também na entrega, né? Então, ele traz esse ajuste rápido, né? Então, vamos testar rápido, vamos errar rápido e vamos corrigir rápido, né? Então, não só para a entrega em si, mas também para como a equipe está se relacionando, né? Sim, priorização e inspeção, né? O tempo todo para ver se está indo, né, no caminho correto. Transparência, inspeção, adaptação, né? Adaptação, isso mesmo, isso mesmo. Legal. Andréia, agora começando a falar, né, exatamente tudo que a gente comentou sobre gostar de pessoas, sobre como trazer essas práticas, ferramentas, etc. Né? E agora a gente começa a pensar a pandemia, né? Para aquelas empresas, aquelas companhias, aqueles líderes que não acreditavam em algumas práticas, na minha opinião, né? Ou que não tinham o conhecimento, a preparação adequada, né? Sofreram muito, principalmente pelo nosso primeiro assunto, que foi gostar das pessoas. Vamos reforçar, gostar das pessoas é ter um interesse legítimo pelo desenvolvimento delas, né? Aqueles que não tinham, porventura, um interesse legítimo no desenvolvimento das pessoas e estavam simplesmente focando na entrega, focando simplesmente, somente, né, na meta, no projeto, enfim, eles tiveram muita dificuldade. Por quê? Né? O acompanhamento mais próximo. Né? A gente comentou fora do ar da quantidade de profissionais que estavam, por exemplo, fazendo dupla jornada, trabalhando em outros projetos de outras empresas ao mesmo tempo. Né? E a gente comentou que, provavelmente em consenso, né, isso é uma falha da liderança de não estar conseguindo acompanhar de uma forma até síncrona para entender que, cara, peraí, tem alguma coisa errada aqui no desenvolvimento neste indivíduo, neste team member, nesta pessoa, algo está acontecendo. Né? Então, cara, aqueles líderes que não têm esse traquejo, foi realmente muito difícil a pandemia. Mas eu acho que as práticas ágeis, como você, acho que a gente vai conversar, trouxe muito aprendizado, porque aí ela ajudou aqueles que estavam com dificuldade em assumir esse papel de liderança durante a pandemia. Você compartilha um pouquinho com a gente dos seus insights? Sim. Eu vejo que a metodologia na pandemia ela foi crucial, né? Assim, eu acho que o líder que não usou desse recurso, né, realmente teve mais dificuldade. Fica só um cronograma, né? Só cronograma, mas atraso, né? Com certeza. Porque, assim, acho que a gente falou um pouco, né? Assim, a pandemia, ela trouxe para as pessoas, assim, um desgaste emocional muito grande, né? Então, tinha a cobrança do trabalho, mas tinha toda a questão, né, da pandemia, de estar dentro de uma casa, de um apartamento, sem poder sair, sem poder, né, relaxar. E então, e as pessoas, muitas, né, não tinham a prática, né, de trabalhar remotamente ou se controlar nos seus prazos, né, nas suas entregas. Então, assim, imagina fazer um modelo de entrega por cronograma, né, vou demorar 60 horas, o exemplo que a gente estava falando fora do ar, né, vou demorar 60 horas para entregar essa atividade, você vai cobrar lá ou vai ver como é que tá, só daqui a 60 horas você vai tomar um Pelé, né? Então, assim, a metodologia em si, a maneira de se trabalhar, ela ajudou muito, porque ela proporcionou esse contato, né, mais próximo das pessoas, né, de uma maneira de estar todo dia falando, né, várias vezes por dia, utilizando ferramentas. Aí você tá o Teams, aí, ou Slack, várias outras aí, para poder tá entendendo o que cada um tá fazendo, né? Porque, assim, essa coisa assim, de você o presencial, né? Um do lado do outro, trocando ideia, ela também precisa acontecer, de alguma forma, remotamente,
né? Então a gente tinha ali várias ferramentas que poderiam ser utilizadas, mas para realmente entender, né, se aquele profissional está realmente em sincronia com o time, se ele estava legal ou não, tinha que estar em contato, tinha que falar, observar, né? Então não é só um trocar de mensagem, né, um cobrar, não, é realmente ter a interação, a comunicação, né? E quando a gente fala da metodologia em si ágil, né, os ritos, né, aquelas reuniões diárias, né, as entregas, todo o modelo de trabalho, né, para que, de uma certa forma, a gente também crie esse estímulo para as pessoas se falarem, trocar, né, aquela coisa, olha, estou tentando fazer algo aqui, me ajuda aqui, né, no que eu posso estar errando aqui, né, um programador desenvolvendo código, não tinha muito isso, você desenvolve um código, aí você está lá quebrando a cabeça, está dando errado, não sei o que é, e você chama o colega, vem aqui. Só de você explicar para o cara, putz, já sei o que é. Então, assim, essa interação, ela precisava continuar acontecendo, né? Então, para isso, né, os líderes, né, que tiveram essa sensibilidade, né, de criar aí meios para continuar essa comunicação, né, com as pessoas e fazer com que os times interagissem, né? Eu acredito que tenham se saído muito melhor, né? A minha experiência, né, que eu tive na pandemia foi realmente trazer a metodologia, né, para ajudar a minha equipe nesse modelo remoto, né? Então, é claro que tudo tem suas dificuldades, né? Também às vezes incomoda um pouco, né, as pessoas essa questão. Poxa, quando eu trabalhava lá no escritório, eu ia lá pro meu cantinho, ficava na minha, ninguém vinha falar comigo, agora eu tenho que ficar entrando em call. Nossa, isso incomoda, tem algumas pessoas que não gostam, né? Mas a gente realmente teve que trabalhar isso, né, por cada pessoa, entender ali, né, individualizada, né, e trazer essa pessoa para um modelo, para a gente conseguir realmente trabalhar em equipe, né, ter essa sensação da equipe, né, e não de trabalho isolado, né. Mas certamente essas práticas ágeis, e aí você comentou dos rituais, né, eles trazem sim para a liderança ferramentas que eles possam fazer os acompanhamentos. Eu observo muitos times ágeis de que as reuniões diárias, as deles, quando você avalia, você vê que precisa de um apoio. Sim. Precisa de um apoio. Fazer uma reunião diária, uma daily, né? Ou quando a gente falava muito de stand-up e tal, né? Daily, não é simplesmente perguntar o que está acontecendo. Existe uma série de fatores, de informações que hoje a gente precisa estar levantando nessas reuniões, né? Então, obviamente, eles já não levam só 15 minutos, a gente até tenta direcionar, mas cada vez mais me parece claro de que a gente tem que ter, por exemplo, ferramentas que ajudem até a interpretar o que está acontecendo numa reunião, né? Eu tenho visto muito, nós aqui na Taking, por exemplo, utilizamos, né, no TAT, né, no nosso framework, nós temos ferramentas que fazem a avaliação dessas reuniões e avisam a liderança, na reunião que teve hoje às, 8h30, né, não foi falado de determinados épicos, não foi falado sobre determinadas features, né? Então tem um ponto de atenção aqui. Se eu tenho uma feature tão importante quanto o login, uma feature tão importante quanto o login, ela deveria ter sido falada e ela não foi abordada nessa reunião, já é um pontinho estranho para a gente conversar, né? Ou, por exemplo, também muito comum que a gente utiliza, durante uma reunião, né, uma daily, tinham 9 pessoas nessa daily, né? Das 9, ele já avisa, o Budó não falou muito nessa reunião. Na verdade, o Budó falou 2, 3 pontos só, mas ele não desdobrou e não elaborou melhor. Então, ele também já bota um ponto de atenção. Porque, por exemplo, o Guinho, o Zezinho e o Luizinho talvez estejam com features fundamentais daquela entrega, mas eles não interagiram o suficiente naquela reunião para que passasse o que deveria ser para o líder, a segurança de que aquilo está sendo conduzido, né? Então talvez ferramentas como essas estejam cada vez mais no nosso dia a dia para apoiar
a liderança a entender e observar coisas que nem sempre é fácil de interpretar, né? O que você acha? Faz sentido esse apoio, quase como um second brain ali para a liderança também nas ferramentas? Faz sentido, tá? E assim, o que eu vejo, né? A daily é uma reunião ali para entender quais são os obstáculos, né? O que foi feito, o que tem para fazer hoje, né? E o que eu preciso liberar de obstáculos. Mas aí é o papel do líder, né? Do Scrum, que está ali conduzindo a reunião, perceber que tem ali, olha, tem alguma dificuldade em alguns épicos, né? Para poder depois trabalhar isso, não na daily, mas puxar ali as pessoas ou a pessoa que está responsável por tratar aquele item e conversar especificamente com aquela pessoa, porque né, a daily ela tem ali um objetivo, né, realmente. Mas não dá para delegar tudo, não dá para deixar tudo para Não, daily. não dá para deixar tudo para daily, senão ela vai virar 1h30 e você está tomando tempo de quem já sabe o que tem que fazer, né? É só o checkpoint. Mas você falou uma coisa importante, né, que aí é o que a gente fala, né, da percepção do líder, entender ali que realmente, olha, não me passou confiança, né? Eu preciso realmente, se eu não conseguir levantar o que tem de obstáculo ali na daily, eu vou realmente ter que chamar aquela pessoa e continuar uma conversa. Ou então, na daily mesmo, o time vai chegar a essa conclusão e entender ali que precisa realmente fazer ali uma reunião ou com as pessoas que vão resolver aquele problema e vão tirar o obstáculo da frente ou buscar mais informações, se for o caso, né? Mas eu acredito que aí nesse caso a ferramenta em si, o chat, né, enfim, essas ferramentas de interação, elas não funcionam sozinhas, realmente, né? Isso, são esse insumo. É um conjunto, né? Um conjunto, né? Então é aquela coisa de você ter todo mundo conectado ao mesmo tempo e você poder chamar, olha, vamos falar agora. Vamos resolver agora, porque amanhã, na dele de amanhã, isso tem que estar pronto. Isso tem que estar pronto, senão... Pô, exato. Então, isso é importante, né? De novo, né, a gente está falando aí de um soft skill, né, importante, que é realmente... A pessoa precisa estar por inteiro, né? Eu acho que isso é uma outra coisa que a gente falou, né? Da pandemia, a pessoa remota, ela tem que estar ali, ela tem que estar presente, né? Então, muito próximo, que é a atenção, né? E o fato de estar, às vezes está todo mundo com a câmera desligada, você está conversando, você não sabe exatamente, né? Se a pessoa está se entregando, né? Então, realmente tem ali que estimular com perguntas, né? Então, a gente falou há pouco, né? De você ter um time júnior, não ter, assim... O líder, ele tem que ter uma senioridade, né? Acho que é um fator crítico de sucesso, né? Então, quando você está formando outro líder, né? Aquele líder ele já está ali no topo da função dele, né? Ele já tem bastante experiência para depois assumir, né? Então, eu vejo que realmente tem as pessoas chaves, né? A pessoa tem que gostar de pessoas, tem que ter o feeling, enfim, é crucial. Sim. E nessa senioridade do líder, né? Sem expor as pessoas. Então é realmente difícil você criar gatilhos, criar dispositivos, né, para conseguir criar instrumentos, para conseguir fazer com que todos colaborem, sem que você, enquanto líder, acabe pecando por estar expondo alguém. Né? Então você tem que conseguir direcionar isso de uma forma orgânica, de uma forma natural, muito difícil algumas vezes. E eu vejo assim, outra característica, a gente falando de soft skills, né? Que você não vai aprender na escola, né? Você vai aprender na prática. É ter a visão do todo, ter a visão do negócio. Você não, né? Beleza, a metodologia, qualquer faculdade vai te dar ali a receita.
Mas você tem que buscar algo a mais, você tem que entender do que tá, entender do projeto, entender do negócio, botar o sapato do cliente, ter percepção, ter a visão do todo, né? Não dá para ter uma pessoa que está ali só para fazer o check, né? Check. Não, tem que saber o que ela precisa entregar, onde que vai chegar, o que vai impactar no que, como é que as coisas estão interligadas, né? Então, somente com essa visão, ela vai saber a pergunta certa, exatamente cada passo, na direção que tem que ir, né? Então, eu trabalhando já há muitos anos, né? Já como líder, né? E com líder de líderes, né? Eu acho que é um soft skill mais difícil para você desenvolver nas pessoas. Por quê? Muitas vezes né, você, quando está selecionando uma equipe, está buscando ali líderes, todos vão saber da teoria, né, vão ser certificados, mas esse soft skill é o mais difícil, né, de você ter nas pessoas, né, ela entender, buscar entender, né, do que o cliente quer, do negócio, sair para ela saber realmente como conduzir para entregar. Ela precisa ter aquela sensação, né, de que está entregando a coisa certa, né? Então, essa dinâmica da repriorização, de entender, de fazer uma engenharia de valor em cima do que você está entregando, né? Eu costumo falar muito isso. A Black Friday não vai mudar a data porque o time não vai conseguir entregar. O Dia das Mães não vai mudar a data porque o time não vai conseguir entregar. O Natal, o ano não vai passar a virar no dia 5 de janeiro porque o time não vai conseguir entregar. Então existem milestones que você precisa respeitar. E aí, para que você respeite os milestones, você vai ter que o quê? Vai ter que repriorizar as coisas. Então você sabe, eu preciso daquilo em produção, já validado, já com toda a documentação, tudo certo, ou seja, já no meu ongoing, na data tal. Ou porque eu vou apresentar numa feira, eu vou apresentar num evento, e aí você precisa repriorizar. Isso é o mundo dos negócios, claro, né? Você tem que entregar valor, você não tem todo o tempo do mundo para isso. Exatamente. Mas a gente não vai conseguir entregar em tal data. O que a gente consegue entregar em tal data? Qual que é o MVP, né? Exato. Então é isso, realmente essa visão, ela é essencial, né? Então é um trabalho em conjunto, né? Do PO, do Scrum Master, né? Legal. Os dois liderando. Andréia, não que a gente seja aqui um podcast de polêmicas, né? Mas quando eu falo da gestão ágil das pessoas, especificamente quando eu começo a trabalhar no modelo híbrido, pós-pandêmico, remoto, e eu começo a ter um fluxo financeiro de custo no projeto, uma gestão financeira mais desafiadora, para mim isso é bem claro, né? A gente entra num ponto específico sobre a gestão financeira, por exemplo, do trabalho de uma squad, do trabalho de squads, né? Eu sempre observei do ponto de vista de que quando começou, entre aspas, a onda de certificações ágeis, todos os GPs que eu conhecia, gerentes de projeto, foram fazer certificações de Scrum Master. E grande parte dos analistas de negócio que eu conhecia foram fazer certificações de PO, de Product Owner, né? Sempre que eu observei na literatura, que eu fui buscar uma interpretação melhor, eu sempre vi o Product Owner como alguém que deveria ter autonomia e autoridade para fazer uma gestão financeira do que aquela squad tem entregue, né? Do que ela está entregando, né? Porém, a realidade sempre nos mostra diferente. A realidade nos traz sempre posições de Product Owner que não têm essa autonomia e autoridade, por exemplo, né? E qual que é a sua visão sobre isso? Como que você vê na sua experiência? Bem, minha experiência mostra exatamente isso, né? Assim, tanto o PO quanto o Scrum Master, eles têm a meta do orçamento, né? Porém, eles não se sentem responsáveis, né? Então, é muito fácil acontecer de um projeto, né? Por mais que a gente trabalhe ali com ciclos, né? A gente falou aqui de datas e tudo mais. Quando a gente começa um projeto que a gente sabe que a gente vai ter ali diversas entregas, a gente começa geralmente com uma meta, um orçamento, um budget, né? E
longo desse processo, né, o PO ele vai querer colocar mais histórias, vai querer colocar mais, né, conforme a gente vai entregando, ele vai querer enriquecer, né, aquele produto. Né? O escopo vai aumentando e tende-se a gastar mais. Né? Então, assim, na minha experiência, o que funcionou de fato foi realmente ter o gerente, que aí no caso o gerente de TI, o gerente funcional das squads, fazendo essa gestão orçamentária. Né? Então o Scrum Master ele fica ali responsável por levar o fluxo de caixa, o que está gastando, mas ele que está com a visão, né, do todo, com a visão, né, ali do quanto, da onde que vai chegar essa conta. Né? Então ele acaba fazendo essa gestão e esse controle financeiro. Mas eu concordo com você, né? O esperado é sempre, né, que fique ali, né, no caso com o Scrum Master ou o Product Owner, né? Mas isso, de fato, no dia a dia, ele acaba não acontecendo. Eles acabam ali se preocupando realmente com a entrega, né? É o que eu vejo, né? Mas eu entendo também que isso faz parte da maturidade, né, das equipes, né? Então, eu acho que tem aí empresas em diferentes estágios, né? Então, eu acredito que é algo totalmente factível, né? Como a gente falou do antigo PM, né? Que controlava ali o orçamento. Entendo que esses profissionais têm capacidade de fazê-lo, mas eles acabam focando ali no dia a dia das entregas e com o tempo ali, né, com o ganhar da maturidade, pode ser algo que possa ser transferido, que possa ser assumido por esses profissionais. Mas o que eu vivenciei realmente foi diferente. E você que está nos assistindo, deixa nos comentários como que é na sua empresa. Como que você observa isso? Quem que faz essa gestão financeira, esse acompanhamento financeiro? Vamos nos encaminhando para o encerramento. Algum ponto que você queira falar? Alguma coisa que você lembrou? Fica tranquila. Eu acho interessante comentar, né? Eu fiz uma transformação ágil, né? Na experiência que eu tive, a última experiência que eu tive, numa grande seguradora multinacional. Isso aconteceu na pandemia, né? Foi um super desafio, né? Foi em 2021, né? Então, em 2020 eu comecei a fazer ali um exercício, né? Porque quando começou a pandemia, claro, a gente focou em virar todo mundo para remoto e aí eu olhei e falei assim, bem, esse modelo que a gente trabalha, né? Que era um misto ali de cascata, com algumas coisas do ágil, não tinha um modelo específico, né? Não vai funcionar, né? Vamos ter que rever, né? E aí eu entendi que a metodologia ágil era adequada, né? Para se trabalhar ali no formato remoto e, enfim, para perdurar até, como perdura até hoje. Então, eu comecei ali em 2020 fazendo ali um assessment, né? Foi um trabalho bem profundo, né? Para entender ali os papéis, responsabilidades, né? Quem do time tinha skill para quê? A gente falou bastante aqui no nosso papo, né? De trabalhar com pessoas, conhecer pessoas, mas aí não só na liderança, mas também em cada indivíduo, né? Porque a metodologia ágil, ela mexe muito com o jeito de trabalhar da pessoa, com exposição, né? Então, a gente tem pessoas no time que não tinha esse costume de se expor muito, né? Então, dentro desse modelo, eu tinha ali que entender as pessoas e encaixar as pessoas, né? Então, teve ali uma revisão de papéis, responsabilidades. Então, fiz todo um modelo, né? Uma metodologia faseada, né? Entendendo como estamos hoje, como que a gente começa essa transformação, em que pecinhas a gente vai mexer, como é que a gente vai treinar todo mundo. Então, né, foi um trabalho árduo, né, de levantamento e depois de treinamento. Né? Então, a gente começou ali criando 2 squads piloto para testar o modelo,
fazer as adaptações, né? Então, treinamos as pessoas e começamos a rodar, entendemos o que funcionava, o que não funcionava, e depois foi feito um rollout, né? Que foi acabar ali, né? Permeou todo 2021, foi acabar totalmente em 2022 com 9 squads, né? E foi um case de sucesso, né? Porque permitiu com que a companhia fizesse toda a transformação que precisava ser feita no negócio, transformação digital. Então, a gente já vinha caminhando numa transformação digital, né, do negócio. E a gente também, o modelo que era B2B, né, de venda de seguros, ele conectava muito a empresas do varejo, né, montadoras, enfim. Então, a gente também tinha cliente que precisava digitalizar, parcerias que precisava digitalizar também o modelo de negócio, né? Então, não só a transformação da seguradora em si, mas também do cliente. Então, a metodologia ágil ela foi crucial para isso, para sincronizar o ritmo de trabalho de todos, né? E esse modelo de trazer a área de negócios, né? Então, a ideia era trazer a área de negócios para perto e fazer que o time tivesse realmente essa sincronia, né? Então, foi uma dinâmica muito interessante, né? E que trouxe muito aprendizado para a equipe, né? E o resultado foi excelente, né? Porque o que a gente colocou de negócios para dentro, a seguradora teve ali um boom, né? O que se esperava que na pandemia fosse reduzisse o faturamento foi um movimento contrário, né? Então, a gente já estava, claro, já vinha numa transformação digital e a gente já estava preparado para conectar com os clientes, mas a gente tinha que entregar rápido também para o cliente. Então, esse modelo de trabalho fez com que a gente conseguisse realmente conectar com os parceiros e entregar valor para o negócio muito rápido, né? Então, trocar o pneu do carro com o carro andando, né? Então assim, foi um case de sucesso, foi um aprendizado muito bacana, assim, para todos, né? Então, começou na área de tecnologia, né? Então, foi feito uma mudança cultural, né? Então, é um jeito de pensar, né? Que você muda, mexer muito, não só com a cultura da minha equipe de tecnologia, mas também com o negócio, né? Então, de um lado tinha a equipe que sempre foi estimulada a trabalhar em parceria com o negócio, mas a gente tinha aqueles problemas, né? De entregou, mas não foi isso que eu pedi, ou o orçamento saiu muito diferente do que tinha sido projetado. E quando a gente traz o modelo ágil, traz o negócio junto, puxa a responsabilidade de todos, faz todo mundo entender que, olha, isso aqui é nosso, não é do meu time, do seu, não tem times silos, né? A gente está trabalhando em parceria para o mesmo objetivo, né? Então, a própria área de negócios entendeu que o modelo realmente era muito valioso e alguns começaram a aplicar também para suas áreas, né? Foram replicando. Foi um movimento, né, da companhia inteira, mas que estimulou outras áreas também a fazer essa virada, né? Mas é uma jornada, né? É uma jornada e muito bacana, né? Foi um legado ali que ficou. Andréia, muito bom o papo, muito bom o papo. Muito Fica o bom. convite para os nossos próximos encontros. Acho que esse nosso encontro, principalmente do que a gente começou falando, né, principalmente sobre gostar de pessoas, ter um interesse legítimo pelo desenvolvimento delas, isso é fundamental. Então, deixa o seu recado final. Eu te agradeço, né, o convite, gostei muito de estar aqui, acho que tem muita coisa ainda para falar, né, se a gente gosta de falar, né, você já viu aqui que o papo vai longe, né, então eu fico esperando aí um próximo convite e realmente, né, acho que falar de gestão, falar de pessoas é muito bom, né, eu gosto muito de pessoas e eu acho que é a chave de tudo, né, é a gente entender como lidar com as pessoas, né, então... Muito bom papo, obrigada. E espero que todos tenham gostado. Né? Mais uma vez, obrigado.
Né? Você que está nos assistindo, hoje estive com o André Bonini, executivo de tecnologia, e fique ligado aos próximos episódios do nosso Taking Cast no YouTube e no Spotify.